E agora, antes do intervalo, eu só queria trabalhar com vocês, que eu acho que é uma coisa que pode ser útil para vocês e para a relação de vocês com familiares e com amigos, que é a questão dos estágios da morte. Quem trabalhou isso de uma maneira extraordinária foi uma tanatologista, que já faleceu, aliás, Elizabeth Kübler-Ross, que um dos livros dela é sobre sobre a morte e o morrer. E ela fez uma pesquisa longa com alguns profissionais da área médica e percebeu que as pessoas que estão, por exemplo, com uma doença muito grave, que vai levando à morte, normalmente elas passam por 5 etapas no processo de morrer. Isso é muito importante, seja para nós, quando a gente está com algum familiar, seja com quem vai fazer a pastoral do acompanhamento de pessoas que estão nesse processo. Quando uma pessoa, por exemplo, fica sabendo que tem uma doença grave que vai conduzir à morte, normalmente a primeira etapa, qual é? A negação, não é? Então, a primeira etapa, normalmente, da pessoa que está nesse processo de uma doença grave que pode conduzir à morte, é negar. Fala, não, isso não é possível, não é assim não, né? É normal que a gente, diante de uma coisa tão grave, tende a negar, né? Tende a se isolar, não vão fazer outro exame, não é bem assim, não é possível. Então, essa etapa da perplexidade, da negação, do isolamento, é normal diante de todo o processo. Depois vem uma segunda etapa. Quem conhece o estudo da Elizabeth Kübler-Ross, como é que chama a segunda etapa? A raiva. Então, é normal que a pessoa, quando passa por isso, a segunda etapa é a etapa da raiva. Ela fica com tanta raiva, fica agressiva e começa a perguntar, mas por que eu? Tem 5 na minha família só porque eu estou com essa doença. Não é? Tem tantas pessoas porque só comigo. Então, isso é importante, porque nessa etapa da agressividade, da raiva, se é alguém da sua família, você tem que exercitar muito a paciência, porque tem que entender que é uma fase normal no processo da pessoa. Ah, mas por que fulano está me tratando tão mal? Não está tratando a você tão mal. Porque nessa etapa acontece esse processo e ela acaba descarregando com quem está em volta dela. Às vezes com quem ela mais ama. Impaciência, raiva, agressividade. Então não é contra você, mas é uma coisa dela. Então é muito importante que os familiares, que as pessoas que estejam em torno compreendam que não é uma coisa dirigida a você. Então é importante nesse momento, aliás, a gente acolher essa raiva, essa agressividade da pessoa. É normal que a pessoa queira falar sobre isso, sobre a doença. De repente ela fala um pouquinho e fala, chega, não quero falar mais. Então, a gente tem esse cuidado, esse respeito, né, de perceber qual é o limite que a pessoa tem, até onde ela dá conta de chegar. Qual é a terceira etapa? A barganha. Por que chama barganha? Porque é a etapa que a pessoa tenta de toda a forma se curar. Não é? Então, usa todos os recursos médicos, medicina alternativa, a benzedeira e colarzinho de Santo Antônio, de não sei o que lá, usa tudo. É normal, a pessoa tem que usar os recursos que tem à disposição dela para a vida. E é interessante que várias pessoas se curam nessa etapa, porque essa etapa mobiliza, seja uma série de recursos da medicina ou da medicina complementar que se completam, seja do ponto de vista espiritual, que ela consegue passar aqui da doença, consegue vencer a doença. É impressionante. Seja as pessoas que têm uma fé madura como a gente, seja outros que não têm, é impressionante, porque isso mobiliza uma quantidade de energia espiritual e psíquica, psicossomática, impressionante. Correntes de oração das pessoas em volta, né? Alguém relatou isso aqui. Então, é impressionante como essa fase da negociação, da barganha, ela significa para muitas pessoas a superação da doença. Agora, a diferença. Tem algumas pessoas que se curam e aprendem com a doença.
Então, melhora a sua qualidade de vida, a sua forma de se relacionar. Tem outras que, infelizmente, não aprendem, né? Passam pela doença e depois voltam a viver do mesmo jeito. Eu tenho um parente, eu gosto muito dele. Ele passou por um processo, ele fez uma cirurgia de um pequeno, acho que foi um apêndice, uma coisa assim, apendicite, e deu uma infecção gravíssima e quase morreu. E nesse período foi assim, onde ele aprendeu muita coisa, ficou mais paciente e hoje ele está terrível de novo, impaciente com os filhos. E o filho dele falou para mim: meu pai precisa ficar doente de novo. Aí a mãe falou: meu filho, não fala isso, pelo amor de Deus. Né? E ele com raiva falou, um adolescente, falou: meu pai ficou doente porque não é possível, não aprendeu nada com a doença. Né? Então algumas pessoas fazem desse momento a aprendizagem, se tornam pessoas melhores. Outras, infelizmente, passou a doença, voltam aos mesmos comportamentos que tinham antes. E a negociação não funciona para todo mundo, né? Para algumas pessoas não funciona. Aí, quando a pessoa tenta e não consegue melhorar, vem uma fase extremamente depressiva, desanimadora. Nessa fase, é muito importante a gente estar do lado da pessoa, né? Acolher o sofrimento e a dor. E uma coisa que a Kübler-Ross fala, e que também os tanatologistas falam, é o seguinte: sempre em todos esses processos, a gente tem que estar ao lado da pessoa, dar esperança para ela, mas não ficar iludindo ninguém. É comum a gente ficar iludindo a pessoa, né? A pessoa está com um câncer grave, não, que nada, você está só com uma dorzinha de barriga. Ô, gente, se a pessoa tem consciência de si, ela vai perceber que a doença dela é grave. Então, dizendo: não, sua doença é grave, nós estamos do seu lado, pode ser que você se cure, estamos torcendo por você para que você se cure. Mas não ficar com essa conversa mole, de ficar enganando as pessoas, né? Às vezes você não pode dizer tudo, né? Mas o bom senso leva a gente a dizer: olha, o quadro seu é grave, nós estamos torcendo, estamos rezando para você, estamos colocando tudo que é à disposição, estamos torcendo para que você possa reverter a situação, mas a gravidade da situação não pode ser escondida. E a última fase, a aceitação. É impressionante como a grande parte das pessoas, no processo, quem acompanha paciente de doença terminal, outro dia eu estava conversando com uma enfermeira sobre isso, ela falava isso, né? Quando as pessoas chegam nessa fase da aceitação, é a fase que a morte se torna menos trágica, né? Ou se torna um processo tranquilo. Desesperador para a família, mas para a pessoa que está no processo de morrer, não. E é nesse momento que é muito importante também, nessa passagem da fase de depressão para aceitação, a presença de um padre. Às vezes a pessoa quer conversar alguma coisa, não é? Quer se confessar, quer se reconciliar com umas coisas do passado que estão mal resolvidas. Ou a presença de alguém leigo ou leiga, mas que tem uma visão espiritual mais avançada, tem um caminho espiritual para ouvir essa pessoa, para ajudá-la no caminho. Não é? Eu tenho uma amiga já falecida, que fez muito isso. Ela tinha uma perspectiva da visão da morte muito verdadeira e muito fundada em Jesus. Então, ela ajudou muita gente nesse processo de passagem pela morte. Ouvir a pessoa falava: meus parentes estão tudo me enganando, falando que eu vou ficar boa. Eu sei que eu não vou ficar boa, eu sei que a minha doença é séria. Então eu estou para morrer e estou com medo de morrer. Aí ela falava: é assim mesmo e tal. Lia uma passagem do Evangelho com a pessoa, ajudava a pessoa a fazer a passagem da vida para uma vida melhor, passando pela morte. Então, essa etapa da aceitação, normalmente, para a pessoa que está no processo de morrer, é a fase mais tranquila. Aí a gente tem que estar mais próximo dos parentes, porque agora o desespero passa para os parentes, né? Exatamente. Que é normal também, né, gente? Porque sempre perder quem a gente quer bem é difícil. Nós não podemos negar isso. E faz parte, não é? Nós temos aqui em Belo Horizonte um grande tanatologista, e eu gosto muito dele, Divaldo Assunção, alguns de vocês conhecem. Não é? Ele tem ajudado muita gente com isso. Tem uns livrinhos que ele escreve, tem até uns cemitérios parque, distribui o livrinho dele para os familiares, né?
ele vai mostrando os processos que normalmente as pessoas passam depois, do primeiro ano, né, diante da morte de alguém. Muito bonito o trabalho que ele faz, extraordinário o trabalho que ele faz. Então, eu queria lembrar isso, seja para a gente poder lidar melhor com a morte nos processos de quem está próximo a gente, seja quem está fazendo essa pastoral.